Olá, galerinha! Tudo bem? Professora Tassiana, vamos dar início à nossa aula sobre sistema genital masculino. E para isso, nada melhor do que a própria maquete desse órgão que é proveniente do ser masculino, homenzinho, né? Então vamos lá, vamos entender aqui. Vamos fazer algumas retrospectivas do que a gente entende por puberdade e adolescência. De acordo com a ciência, a pré-adolescência ela começa por volta dos 10 aos 12 anos de idade. Então, acredita-se que dos 13 anos de idade até exatamente aos 19 anos de idade, a gente considera aí a sua adolescência. E quando a gente fala de adolescência, nós estamos falando apenas do fator emocional, que é interligado com a fisiologia do seu corpo durante esse processo de mudança que é a puberdade. Então, quando a gente fala de adolescência, logo vem a puberdade. E quando você fala de puberdade, você está falando da estruturação do seu corpo, tá? Se você está falando dessa transição da infância para a fase adulta, logo você vai ter hormônios que serão produzidos lá no seu hipotálamo, né? Então você vai ter lá no seu hipotálamo uma glândulazinha, que é a hipófise, que são responsáveis aí por produzir certos hormônios, ou melhor, estimular esses hormônios que afinal estavam sendo fabricados em poucas quantidades ainda na sua infância. Quando a mamãe engravida do sexo masculino, por si só, para a formação dos órgãos genitais, né, masculino, já é então produzido alguns hormônios, como por exemplo testosterona, o que até faz com que a mãe sinta muito mal durante a gestação, porque há um desequilíbrio desse hormônio para a formação desses órgãos principais aqui. E aí, durante o processo da puberdade, esses caracteres sexuais eles são desenvolvidos. Então, os órgãos começam a se desenvolver e assim a ação do cérebro vai eliminando ou mandando na sua corrente sanguínea alguns hormônios que vão estimular o crescimento aí desses órgãos e o desenvolvimento aí da fabricação desse espermatozoide. Então, um dos hormônios que é interessante, que vai ser produzido pelo sexo masculino, é produzido aqui também no seu testículo, que é o testosterona. Então, vamos lá estruturar. Quando a gente fala de sistema genital masculino, nós temos aqui o corpo cavernoso, que é conhecido por vocês como pênis, tá? Então, o pênis nada mais é do que um corpo cavernoso, composto ali apenas por musculatura. O que vai fazer ele ter a ereção vai ser o sangue que é estimulado, né, durante a relação sexual, ele vai ficar ereto. Na parte inferior desse pênis, você vai ter aqui a famosa cabecinha, que a gente chama ela de glande, tá? Então, a glande, ela é a estrutura externa que compõe a cabeça do pênis, e na parte inferior dessa glande você vai ter aqui a uretra. Ao contrário do órgão genital feminino, você vai ver que a uretra faz um papel de eliminar a urina, assim como também elimina o sêmen que carrega nele ali a quantidade de espermatozoide para poder fecundar. Então, automaticamente, quando o adolescente entra na fase da puberdade, ele já está pronto para se reproduzir. Pronto, o que a gente diz, significa que ele já produz os espermatozoides, mas ele ainda não está pronto para ser papai, viu? Toma cuidado. Então, olha só. Seguindo aqui, você vai ter esse canal da uretra. E aí você vai ter aqui, ó, essa proteçãozinha aqui do testículo, que a gente chama de bolsa escrotal, ou também conhecida como escroto. Tá? Aqui você vai ter o seu testículo. A bolsa escrotal ela tem como função proteger, né, o testículo. O testículo, que é essa parte laranjadinha, ela tem como função aqui produzir os espermatozoides. Em cima do testículo, aqui você vai encontrar uma parte que está pintadinha de amarelinha aqui na minha maquete, que a gente conhece como o epidídimo, tá? E o epidídimo tem como função, a gente não pode esquecer,
que ele tem como função manter, né, esse espermatozoide aqui, digamos que maturado, né? A fase de maturação dele. Ele vai manter ele em uma temperatura adequada, em torno de 34 graus Celsius, né? E manter ele se maturando para ser eliminado por esse canalzinho aqui, que a gente chama esse canalzinho aqui, ó, de ducto deferente, tá? Então, esse canalzinho branco aqui é o ducto deferente. E o ducto deferente, ele tem como função, né, fazer com que esses espermatozoides maduros, que vem aqui do epidídimo, seja eliminado pelo canal da uretra. Então, normalmente, quando o homem faz a vasectomia, ele vem aqui nesse ducto deferente e faz uma incisãozinha. Por isso que corta um pedacinho aqui da coxa do homem para fazer a incisão aqui nesse ducto deferente, tá? A outra parte que é importante a gente falar é essa parte de azulzinho aqui, que é a próstata. Ela fica abaixo aqui da sua bexiga, então aqui essa parte mais avermelhada é a bexiga. E automaticamente a próstata, ela tem a função ela produz uma secreção viçosa que que produz lá um líquido que neutraliza a acidez, né, da relação sexual, a acidez da vagina durante a relação sexual, assim como também ela protege os espermatozoides, tá? Aqui nessa partezinha meio um amarelo fluorescente, a gente chama isso daqui de glândula seminal, tá? E essas glândulas seminais, elas estão localizadas aqui atrás da bexiga e produzem um líquido seminal que tem como função aqui ser rico em proteínas ou em açúcares, né? E sais minerais. E é através dele que se produz os espermas, tá? Aqui, essa parte de rosa aqui a gente chama de intestino grosso, né? Então, essa partezinha aqui está caminhando para o reto, que é a saída aqui do ânus, tá? E aí, a gente finaliza esse sistema reprodutor, onde você vai compreender aquela imagem que você recebeu no seu bloco de tarefa, de forma que você vai compor a estrutura desse sistema reprodutor masculino, assim como também eu vou enviar para vocês o desenho também todo pintadinho, com todas as características. Mas agora, de acordo com esse vídeo e meu áudio, você já consegue aí fazer a sua composição de estrutura.